Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. Termina amanhã o prazo para entrar em vigor a tarifa de 50% sobre produtos exportados para os Estados Unidos. O novo imposto pode gerar prejuízos de até 4 bilhões e 300 milhões de reais para o setor de suco de laranja. O valor representa um aumento de cerca de 456% em relação aos impostos pagos na safra 2024-2025, que somaram 142 milhões de dólares, segundo a Citrus BR. Em termos globais, com todas as tarifas cobradas pelos diferentes mercados, o total de tributos pagos pelo setor deve saltar de quase 394 milhões de dólares para 1 bilhão e 300 milhões de dólares, somando os principais destinos de exportação. Na safra 2024-2025, os Estados Unidos foram o segundo principal destino do suco brasileiro, com 41,7% de participação, atrás apenas da Europa. Hoje, o Brasil paga uma tarifa de 415 dólares por tonelada para exportar aos Estados Unidos. Com base nos volumes da última safra, esse custo somou 142,4 milhões de dólares. A estimativa de impacto de 792 milhões de dólares considera a aplicação acumulada da nova tarifa de 50% com a aliquota adicional de 10% anunciada em abril. Mesmo que nova tarifa substitua e não se some a anterior de 10%, o aumento estimado seria de 635 milhões de dólares por safra, alta de 345% em relação ao cenário atual. O Ministério da Agricultura e Pecuária analisa a importação de tilápia do Vietnã. Para a entidade que representa a piscicultura aqui no Brasil, a medida vai prejudicar milhares de brasileiros. O Brasil conta com mais de 237 mil estabelecimentos rurais com foco na produção de peixes. 98% é de pequenos produtores. Em 2024, a atividade registrou um valor bruto de produção de 12 bilhões e meio de reais. Mas para a Peixe BR, entidade que representa a piscicultura no Brasil, a atividade no país, referência mundial em produção sustentável e tecnológica de tilápia, pode estar ameaçada. Isso porque, de acordo com a associação, o Ministério da Agricultura e Pecuária autorizou a importação de tilápia do Vietnã. Isso, aliado à taxação de 50% dos produtos brasileiros importados aos Estados Unidos, importante comprador de peixe do Brasil, impõe desafios ao setor. Essas duas ações acabam provocando um excesso de produto no mercado, uma redução de preços pagos ao produtor e, principalmente, atinge ao pequeno produtor. Nós estamos com uma super safra, estamos agora com excesso de produto em função das exportações e isso só vai piorar o cenário da atividade aqui no Brasil. Os preços do açúcar e do etanol vêm registrando alta nos últimos dias. Confira! Com a proximidade da volta às aulas, a demanda pelo etanol hidratado voltou a aquecer. Com isso, os valores também subiram depois de seguidas quedas no mercado paulista. De acordo com o CPEA, nos últimos dias, distribuidoras mostraram mais interesse em adquirir novos volumes após algumas semanas de baixa adesão. Outro fator positivo é que a partir do dia 1º de agosto, aumenta o percentual de mistura de anidro de 27% para 30% na gasolina C. Números captados pelo Centro de Pesquisa mostram que a quantidade desse combustível negociada pelas usinas de São Paulo no spot vem crescendo. Na semana passada, o indicador CPEA-Exalc do etanol hidratado para o estado de São Paulo fechou em R$ 2,5448 o litro, uma alta de 0,83% sobre o período anterior. Para o anidro, o indicador CPEA-Exalc registrou leve recuo de 0,12% no mesmo comparativo, a R$ 2,9168 o litro. O indicador CPEA-Exalc do açúcar cristal branco, cor incunsa, de 130 a 180 no estado de São Paulo, também apresentou alta no spot paulista. Entre 21 e 25 de julho, o acréscimo foi de 1,29%, com a média chegando a R$ 120,31 a saca de 50 quilos.
De acordo com agentes do centro de pesquisa, com a oferta restrita do produto de melhor qualidade, as usinas mantêm os preços pedidos pelo cristal na pronta entrega firmes, mesmo com compradores sinalizando que as vendas para o consumidor final seguem fracas. Já os preços do trigo seguem em baixa com o avanço da semeadura no sul do país e a colheita em Goiás e também em Minas Gerais. Na semana passada, a semeadura do trigo atingiu quase 97% da área de cultivo. Apenas Rio Grande do Sul e Santa Catarina ainda têm área para trabalhar. Com isso, os vendedores seguem focados no campo. Com a proximidade da finalização da semeadura e o recuo do dólar frente ao real na última semana, os preços caíram no mercado disponível. De acordo com o levantamento do CPEA, os compradores estão negociando com o mercado externo, mantendo a liquidez baixa no spot nacional. Enquanto isso, a colheita segue avançando em Goiás e Minas Gerais. A cebola continua com preços baixos, por isso a safra pode atrasar em algumas regiões. Levantamentos da equipe do Hortifruti CPEA apontam que a safra de cebola prevista para começar no final do mês no Rio Grande do Norte vai atrasar, mesmo com o desenvolvimento satisfatório dos bulbos e a boa qualidade do produto. O atraso é resultado dos preços baixos praticados no mercado, apesar da oferta mais controlada. A diminuição da área plantada por causa dos prejuízos e a descapitalização dos produtores na última safra resulta em menos produto à disposição. Mesmo assim, a safra já começa com preços em queda, o que preocupa os produtores. Uma vaca do sul de Minas bateu o recorde nacional de produção de leite. O animal registrou 343 quilos de leite em 3 dias de torneio. A vaca da raça Girolando tem 6 anos de idade e vive numa fazenda em Delfim Moreira. A marca mais expressiva foi de 120 quilos num único dia. A preparação do animal é de longo prazo, mas foi intensificada nos últimos 2 meses com o objetivo de oferecer a melhor performance possível e deu certo. Para fazer o transporte de animais no Brasil, o produtor precisa da GTA, Guia de Trânsito Animal. Agora você vai saber como retirar o documento e por que ele é importante. O GTA, para você poder transportar o seu animal nas rodovias, né? Você de algum lugar para outro, de rebanhos para rebanho, você tem que estar em dia com a Dagro, com sua documentação, né? Com as vacinas de algumas espécies que precisam de vacina, com os exames de algumas espécies que precisam de exames, né? Você dá entrada no seu GTA, você pede esse GTA, diz a quantidade de animais e você vai especificar o que é que você está transportando. Se é fêmea, se é macho, se é animal abaixo de 1 ano, acima de 1 ano. E você vai poder ter essa liberação. Se for um evento, você tira o de retorno depois, dizendo que ele vai retornar à origem. Ou seja, para não baixar na sua ficha sanitária a quantidade de animais que você tem. Mas para isso, o produtor tem que estar em dia. E é fácil, né? O trabalho que dá, você atrasando vai dar trabalho, você não vai conseguir viajar. Mas você em dia, tudo certinho, o cadastro em dia, você viaja para onde você quiser. Com quanto tempo, com antecedência, a gente tem que procurar resolver essas questões? Olha, existe um período que você tem que fazer atualização de cadastro. Tanto com esse cadastro, na hora que você for lá, se você tiver, pode fazer um crédito na Dagro e tirar esse crédito, você recebe na hora. E pagando em agências de Banco do Brasil, Caixa Econômica, você tem algum período de compensação desse boleto, você vai pagar e com pouco tempo você está com esse material. Agora, o bom é você tirar antes de feriado, antes de sábado, domingo, porque tem algumas agências que não trabalham sábado, domingo e feriado. Adalberto, e se o produtor não quiser cumprir todas essas regras, o que o espera? Se ele for pego na estrada, ele vai cair numa multa pesada e vai gerar um processo administrativo contra ele e não sai barato, não. Então é melhor evitar essa dor de cabeça, né? A Dagro é a Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Pernambuco, mas o produtor pode retirar a GTA na Agência de Fiscalização de cada estado. Puxada pelo café, a receita da exportação do agronegócio mineiro superou pela primeira vez as exportações do setor de mineração. O valor alcançado no primeiro semestre de 2025 passou dos 9 bilhões de dólares.
Esse é apenas um pouco do café que é exportado de Araguari para outros países. As exportações do agronegócio mineiro alcançaram 9,8 bilhões de dólares no primeiro semestre do ano, com crescimento de 18% no valor em relação ao mesmo período do ano passado. Para esse agricultor de café, o resultado no período foi expressivo. Assim, é uma realidade, né? Porque nunca tivemos os valores de café com preço tão elevado, né? Então, para a balança comercial de Minas, foi muito importante a exportação de café, que até em Minas, a primeira vez que o agronegócio passou o setor de minério. Então, foi o ano passado, com esse valor alto do café, as exportações passaram o minério no estado de Minas. Cláudio possui uma área de 300 hectares com plantação de café e é um dos produtores que contribuíram com o resultado. Com isso, Minas se consolidou como o terceiro maior exportador do agro nacional. Já o volume embarcado somou 8,5 milhões de toneladas, com redução de 9% na comparação com os meses de janeiro a junho do ano anterior. No ano passado, os produtores da região do Triângulo Mineiro tiveram que enfrentar um período de 6 meses sem chuvas. E mesmo com o processo de irrigação em muitas lavouras, foram registradas perdas em comparação a igual período do ano passado. Aqui da região de Araguari, que a associação faz parte, que é Araguari, Indianópolis, Cascalho Rico, Uberlândia, a região que faz parte aqui de Araguari, a gente esperava uma produção aí de umas 900 mil sacas e deve fechar umas 650 mil sacas. Então a gente está vendo o que foi a seca do ano passado, teve alguns lugares, mas não muitos pontos de geada também, e isso faz que o que a gente esperava colher, nós não vamos colher. Aqui nesta cooperativa é realizado o preparo do café para a exportação. Helder explica como é o processo de negociação para que seja feita a exportação do produto. Primeiramente, nós trabalhamos a parte técnica do café, procurando o melhor negócio para o produtor, para cada comprador específico. Ou seja, cada café vai ter um padrão que vai atender melhor cada exportador. Para o segundo semestre deste ano, o setor convive com um clima de dúvida. Então, agora a gente está nas incertezas aí desse tarifaço, né? A gente não sabe o que vai acontecer. O Brasil exporta para os Estados Unidos 8 milhões de sacas por ano. O Brasil exporta de café para todos os países 40 milhões de sacas. Então, a gente não sabe qual que vai ser a safra do Brasil e o que vai ser os preços do café, que a gente não sabe, se tivesse tarifado 50%, quanto que vai baixar o nosso preço para o produtor aqui no Brasil. O Conselho Nacional do Café manifestou preocupação quanto ao compartilhamento de acesso ao material genético dos bancos ativos de germoplasma do Brasil. Afinal, o conhecimento sustenta a vantagem competitiva do país, que é o maior produtor e exportador do grão. Então, quem chega para falar mais sobre esse assunto é o Silas Brasileiro, que é presidente do CNC. Bom dia, Silas. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Muito obrigado, Kelly. Bom dia. É um privilégio participarmos de algumas informações para os nossos produtores e para o mercado de café de uma maneira geral. Isso é muito importante para o Conselho Nacional do Café. Para a gente também é muito importante ter vocês com a gente, porque é um tema sensível, né, Silas? Para nós, para a nossa economia brasileira, sim. Hoje o café é o quarto produto na ordem de importância da balança comercial. Então você vê que os valores são muito substantivos para ocupar um espaço desse na balança comercial. Mas o que nos encanta na cafeicultura, que é muito mais do que os números, é exatamente o social. É a cultura mais social que o Brasil tem, é exatamente a cafeicultura. Nós estamos aí em 1983 municípios desse país, estamos em 17 estados do Brasil, 6 biomas, e nós temos um número muito grande de contingente de pequenos produtores. 78% são produtores pequenos, abaixo de 20 hectares. Então, a geração de emprego é muito grande, evita o êxito rural quando a gente efetivamente faz uma política com mais competência e busca gratificar os produtores. Então, eles permanecem no campo, mandam seus filhos para a universidade para se formarem e, normalmente, é uma coisa recorrente os filhos voltarem para a propriedade.
Por isso é que nós temos tanto zelo representando as cooperativas produtoras de café do Brasil, que estamos aí, cerca de 65% do café produzido no Brasil é pelas nossas cooperativas. Isso faz um diferencial enorme e nós ficamos muito gratificados de vermos como o Brasil permanece aí nesse investimento alto que nós temos ao longo dos anos na pesquisa, mantendo a sua atividade. E como você colocou, a nossa vantagem competitiva é exatamente na pesquisa, na ciência, no conhecimento. E não seria justo tantos anos investidos com os nossos pesquisadores, os nossos geneticidas, a nossa Embrapa Café participando de maneira não ativa, as universidades, as secretarias de meio ambiente e também de apoio, como as Ematers no Brasil como um todo, assistência técnica, colocar tudo isso em risco quando tem efetivamente buscas para que nós venhamos a compartilhar ou dividir esse conhecimento com outros países produtores que não têm a mesma legislação que o nosso Brasil tem, não só ambiental quanto social. É lógico que nós cuidamos com muita atenção de tudo isso aí no dia a dia, até para o seu aperfeiçoamento. Silas, mas explica para a gente que protocolo é esse que o setor tanto teme também, porque aí essas informações estratégicas seriam compartilhadas. Olha, alguns anos atrás, no Japão, quando houve a COP10, criou-se então esse protocolo de Nagoya. Essa plataforma em si, o que ela resume? Seria a participação técnica, científica dos países que fizessem parte do protocolo, para que pudesse ceder uns para os outros o seu conhecimento, aquilo que efetivamente eles desenvolveram nessa área da ciência e do conhecimento. Para nós, que estamos agora às vésperas da COP30 no Brasil, imagina a preocupação. Isso aconteceu há 15 anos atrás, então faz alguns anos, mas é um assunto que está reverberando agora e nós podemos deparar novamente com essas solicitações que são feitas, porque em relação à cafeicultura brasileira, há uma ansiedade muito grande dos demais produtores, porque nós avançamos muito, em detrimento deles que não avançaram e não se preocuparam com a pesquisa. Portanto, nós queremos exatamente evitar que o Brasil é um signatário, mas nós temos que ter um cuidado especial com aquilo que se possa passar, que se possa informar, mas nunca germoplasma, nunca os nossos bancos ativos foram desenvolvidos ao longo dos anos, começando desde a época do Dr. Alcides Carvalho, que veio do IPC, foi para o IAC e participou ativamente dessas pesquisas no Brasil, com variedades, inclusive exóticas, trazidas de outros países. Portanto, perder isso seria um prejuízo enorme e perderíamos, então, a renda ou a vantagem competitiva que o Brasil tem dentro das legislações de outros países que, na verdade, às vezes não tem nenhuma legislação, nem ambiental e nem social. O Silas, até para todo mundo entender, inclusive a doçura do café brasileiro, as características do nosso grão, tudo isso agrega demais para blends, inclusive, que são utilizados e muito apreciados no mercado internacional, né? A grande vantagem que nós temos é que são vários biomas onde nós produzimos café. E a condição climática, ela efetivamente, ela resulta nessa variação de sabores diferentes. E também a forma de cultivar. À medida que nós avançamos mais, aperfeiçoamos mais os nossos produtores e as nossas cooperativas fazem esse trabalho muito bem feito, nós estamos tendo muito mais cuidado hoje no preparo do café, desde a sua colheita no campo até o benefício final, até se colocar no mercado. Isso, então, trouxe variedades grandes e, consequentemente, os cruzamentos também de diversas variedades mudaram assim o paladar, mudaram o sabor do café. Isso é investimento brasileiro. Pois é, e uma informação estratégica, né? E quando a gente fala de um mercado competitivo, é claro que nós somos uma grande potência na produção e na exportação. A gente sabe que nós somos líderes tanto na produção quanto na exportação. Mas informação estratégica é complicado compartilhar, né, Silas?
Essa realmente é a grande preocupação nossa. E a pressão ela é muito grande. Nós começamos a ver essa pressão através da China. Já há alguns anos atrás, numa reunião que tivemos no Quênia, em 2019, os altos investimentos estavam sendo feitos lá em linhas férreas. E vimos que não produziam nada. Então, não era por acaso que estavam investindo tanto. E agora nós vemos o desenvolvimento do consumo chinês de café, um grande diferencial que se faz no mundo. Onde mais cresce efetivamente o consumo de café é na China. Posteriormente, como o Brasil tornou-se uma potência, nós vimos outra ameaça do mercado europeu. Qual foi a ameaça? Exatamente achando que estava ficando nas mãos do Brasil. O Brasil fornece 1/3 do café consumido no mundo. Então, eles buscaram diversidade de origem. Significa o quê? Mais produtores. Para isso, então, nós vimos o G7, numa proposta que nós discutimos na última reunião, há 2 anos atrás, dentro da Organização Internacional do Café, quando ofereceram recursos vultosos para desenvolvimento, então, da cafeicultura, tanto na América Central, Filipinas, África, fazendo com que pudesse, assim, colocar mais recursos para que eles pudessem aumentar o seu cultivo de café e, consequentemente, eles terem mais oferta. Isso teria um reflexo muito negativo para o produtor brasileiro, consequentemente, nos preços. Para nós, produtores, não interessa preços elevados. Isso não é bom. Mas remunerativos, sim. E nós cuidamos muito também, Kelly, daqueles que estão na ponta. Nós cuidamos do consumidor de café, o que está na xícara. Para nós é importante ele ter um café com um paladar agradável e que possa efetivamente ele manter esse costume de tomar café. Essa tradição que já existe no mundo como um todo. Então nós temos ameaças que vêm da China, vêm do mercado europeu e agora com investimentos altos do G7, 500 milhões de euros é muito dinheiro para investir em países concorrentes do Brasil. Essa é uma das razões também grandes da preocupação que nós temos aqui no nosso país. Pois é, Silas. E olha, nós somos muito cobrados, né? Mesmo tendo a legislação ambiental rigorosa, tendo todo esse critério que você citou no campo de qualidade, gerando emprego e renda. E, ao mesmo tempo, esses países que exigem, por exemplo, toda a questão de certificação, a questão de produção sustentável, que o setor ele está atento a isso. Aliás, sustentabilidade é a palavra-chave. Estive recentemente num evento do Secafé em Campinas e muito se falou sobre isso, né? O foco na produção sustentável. Ao mesmo tempo que esse mercado cobra tanto isso, alegando que o consumidor internacional está atento a todo esse processo, a gente muitas vezes não vê na embalagem comercializada lá fora a indicação de que esse café é brasileiro, né? Agora, como que fica essa visão de que se o consumidor quer saber de onde vem para ter a rastreabilidade, como é que ele vai conferir se as empresas não colocam a origem do grão, que no caso é do Brasil? Na verdade, as empresas lá fora, europeias, americanas, elas não têm interesse em divulgar o café do Brasil. E quanto mais divulgarem, consequentemente, nós tornaremos mais fortes. E isso não é bom para eles. Então, o primeiro critério que eles adotam é consumo de países mais pobres, menos desenvolvidos do que o Brasil. O Brasil é um complemento, porque o Brasil tem fidelidade no fornecimento, o Brasil tem a capacidade de aumentar. Às vezes você vê estudos científicos aí que são encomendados dizendo que amanhã as condições climáticas podem tornar o Brasil inviável na produção de café. Ledo engano. No passado, nós produzimos café onde? Do Paraná e São Paulo. Hoje, onde nós produzimos? Vamos pegar lá no Espírito Santo, vamos pegar lá no norte Rondônia, vamos pegar o sul de Minas, vamos pegar o Cerrado Mineiro, parte da Mogiana Paulista. Quer dizer, se a condição climática em determinado momento refletir sobre uma região produtora de café, nós temos imensas reuniões de café nesse país aí, que tem 8,4 bilhões de hectares. Então, não há nenhuma dificuldade. Veja bem, o governo agora está buscando um projeto para 40 milhões de hectares que estão devastadas, estão produtivas, e oferecendo, inclusive, financiamento com prazo para aproveitamento. 40 milhões que realmente são improdutivos. O Brasil ocupa produzir café 2.252.000 hectares.
Então, é que nós somos capazes de ter alta produtividade. Isso assusta o mercado, sem dúvida nenhuma. Bom, por outro lado, vamos agora para a gente analisar esse momento que também é sensível sobre essa relação com os Estados Unidos, que os Estados Unidos são um grande consumidor do café brasileiro. Como é que o Conselho Nacional do Café avalia esse momento, hein, Silas? Olha, nós temos participado, junto ao governo, de todas as reuniões, levando informações que julgamos que são preciosas, sim, para essa negociação que está se propondo. Sem dúvida, nós avaliamos, e todos avaliam, que é muito mais algo político do que comercial. Então, essa taxação do Brasil, ela, na verdade, vai ter um reflexo também muito grande dentro do mercado europeu e do mercado americano maior ainda. Mas nós temos fornecimento para o mercado americano cerca de 8 milhões de sacas de café, o que não é muito. Se nós temos uma média de produtividade de 60 milhões, isso representa aí em torno de 13%, 14% do café que produzimos. Nós temos o mercado chinês aberto, o mercado do Oriente Médio também está aberto, e uma campanha que nós estamos elaborando agora para a promoção dos cafés do Brasil, nós podemos, inclusive, absorver praticamente tudo isso dentro do nosso país. Então, a preocupação ela é muito mais americana, muito mais do governo lá, do que nossa aqui. Agora, engloba vários outros produtos e produtos perecíveis. O café não é perecível. Podemos guardar café armazenado aqui no nosso país, no mínimo por 20 anos, que não vai perder a sua qualidade. Então, eles não levaram nada disso em consideração. Portanto, nós sentimos que, efetivamente, eles devem voltar atrás em relação ao café, se não de imediato, a curto prazo. Isso deve acontecer. Estamos tranquilos, a produção, a safra desse ano é uma safra relativamente pequena, então não será difícil ser absorvida pelo mercado de maneira geral. Então, nós queremos sim que entre num acordo, mas jamais poderemos, como tem colocado muito bem o governo, nos curvar diante de alguém que não queira nem conversar, nem negociar. O Congresso Nacional tem feito muito bem agora, com essa comitiva do Senado, o resto de boa vontade. E vimos à disposição também do governo em negociar. O que falta é a disposição do lado de lá de ouvir efetivamente a parte importante do Brasil que eles não têm considerado. Mas, como eu coloquei para você, isso realmente é mais uma questão política do que efetivamente uma questão comercial. Portanto, se não resolver de imediato, vai ser resolvido muito em breve. Essa é a nossa convicção. E a gente espera que isso aconteça realmente. Silas, muito obrigada, viu, pelas informações, pela entrevista. Um bom dia para você e até a próxima. Muito grato, é muito bom falar sobre café e a Record, sem dúvida, a reverberação que tem no Brasil e no mundo como um todo, vai levar mensagens importantes para os nossos consumidores. Um grande abraço, muito obrigado, bom dia para você. Bom dia, Silas. Obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá!